You are now about to witness the strength. O propósito é um termo que vem ganhando relevância neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam o nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é. Cada vez mais, os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. Olá, meu muito boa tarde, bom dia ou boa noite, depende do horário que você assistir isso aqui. É um privilégio muito grande participar da Expert Innovation Summit 2030. É o primeiro congresso e fórum online, não é? Transhumanista do Brasil, uma palavra nova para muita gente. Privilégio participar da trilha número 1, que é Criando um Propósito Sólido em um Mundo Líquido, com a minha palestra Liderança Transformacional num ambiente de autogestão holacrática ou sociocrática. Meu nome é Orlando Pavani Júnior. Estão vendo meus slides aí, né? Meu nome é Orlando Pavani Júnior. Eu sou diretor-presidente da Holding Pavani, está aqui a Holding Pavani, que é uma holding que administra duas empresas, a Olho de Tigre e a Gauss Consulting Group. São duas organizações que eu conduzo. A Gauss especializada em gestão, em primazia da gestão, e a Olho de Tigre especializada em comportamento humano e cultura organizacional. Ok? Então, para mim é um privilégio realmente estar aqui falando com vocês nesses próximos minutos aqui. Bem, o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre essa nova liderança que permeia o ambiente organizacional. Eu estou, desde 1997, atuando de maneira seguida, sem interrupções, como examinador dos prêmios de excelência em gestão. Também, uma das minhas especialidades é a gestão orientada a processos, enfim. Eu sempre trabalhei com o modelo de excelência em gestão. E, pela decepção que eu tive com o que era esse documento e o que ele se transformou, eu vejo hoje que o modelo de excelência em gestão, os modelos de excelência em gestão distribuídos por aí, eles não incrementam, eles não exigem, se a palavra é exigem, eu não sei se talvez a palavra seja exige, mas eles não têm aí um requisito que valorize uma liderança transformadora. Na verdade, eu vejo hoje que o maior problema das organizações é a liderança, que perpassam ali pessoas que beiram a demência. A maioria, não diria a maioria, mas uma grande quantidade de líderes tem patologias no exercício do seu trabalho. E nós desenvolvemos um documento chamado RPG, Referenciais de Exemplaridade da Primazia da Gestão, que tem um livro aí, que significa o quê? A sigla RPG significa Referenciais de Exemplaridade da Primazia da Gestão, e é o mais novo, que eu diria, referencial de modelo de gestão que desconstrói o modelo de liderança. Nós não valorizaremos
uma liderança como ela está constituída na maioria das organizações. Ou seja, como esse é um documento que se propõe a explorar organizações, no sentido de avaliá-la e descobrir o quanto ela está distante desse referencial que eu chamo de exemplaridade da primazia da gestão, uma das coisas que vão pontuar pouco é se a organização demonstrar especificamente uma liderança tradicional, né, hierarquizada. E é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, né? O RPG ele tem 10 referenciais temáticos com 26 subreferenciais temáticos. E 2 referenciais temáticos inteiros, especificamente o referencial temático número 4 e o referencial temático número 8, eles se referem especificamente à liderança transformacional. São requisitos que valorizam a autogestão sociocrática ou lacrática, vocês vão entender um pouquinho sobre qual é a diferença dessas coisas, e deverá ser protagonizada por um novo líder. O líder que nós chamávamos, no começo da minha jornada na construção do RPG, de líder inspiracional. Mas não basta ser inspirador dos outros, ele tem que ser transformacional. E aí a gente mudou o nome do requisito, chamava liderança inspiracional, e hoje ele chama liderança transformacional, porque tem a ver com muitas das transformações que as organizações do século XXI precisam se adaptar. E já estão se adaptando, cada um em uma velocidade, e aquelas que não estiverem nessa trajetória e nesse percurso de jornada não sobreviverão. Então, o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre essa liderança transformacional num ambiente que valorizará a autogestão sociocrática ou lacrática. Eu vou explicar isso aqui, tá bom? A maioria das vezes nós estamos acostumados, né, a ver um presidente, uma liderança assim, caracterizada por essa lógica aí. É um cara sentado num trono, com as pessoas olhando de baixo para cima, ok? Durante toda a minha apresentação, os slides que eu estou mostrando, terão algumas vezes a marca da Targetil e do Salt. São as 2 empresas pelas quais eu tive o privilégio de fazer as formações para a gente aplicar hoje a holacracia, a sociocracia. Então, basicamente, o fundamento que caracteriza a liderança é a palavra poder. E o poder, infelizmente, tem corrompido, tem sido alvo desse verbo do corromper. Muitas das organizações que foram reconhecidas pelos modelos de gestão distribuídos no mercado, dos quais eu fiz parte desde 97, são organizações cujos seus executivos, os seus membros da alta liderança, eu nem gosto mais dessa palavra alta liderança, foram presos. Se não foram presos, estão retidos ou processados pela polícia. O evento, por exemplo, de Brumadinho é um evento que é bastante simbólico para mim, onde todas as pessoas da liderança sabiam dos riscos que aquela barragem impunha. E mesmo sabendo desses riscos, as coisas aconteceram. Por quê? Porque o poder não estava distribuído. Embora o homem técnico sabia das questões relativas ao risco que aquela barragem impunha, e que acabou gerando essa tragédia toda, a diferença de poder entre ele e o presidente é muito grande. E se não é a diferença de poder, a diferença de salário também é muito grande. Então, por mais que o responsável técnico tenha autonomia jurídica para legitimar, fecha aquela barragem, para de operar aquela barragem, a circunstância imposta do poder não distribuído faz com que isso não aconteça na prática. O presidente, embora seja tecnicamente muito inferior do que o cara, ele manda mais. E esse fato é uma deformação que nós não podemos mais admitir nas organizações do século XXI. Não dá mais para a gente admitir a existência dessa palavra, alta direção. Ok? Como se ela fosse mais alta ou como se a gente tivesse que olhar ela de baixo, como está nesse slide aí. Ok? Então, nós não podemos resolver esse problema a partir do mesmo nível de consciência que o criou. É o que diz Albert Einstein, né? A frase célebre dele. Nós não podemos resolver os problemas organizacionais se nós estivermos dentro dessa estrutura hierarquizada que a igreja tem, que o exército tem, que a família tem.
ok? Nós temos que sair desse modelo para enxergar a organização de um outro jeito, é o que já dizia Albert Einstein. Então, na verdade, nós vivemos um momento brilhante na história. Eu vou ler esse slide, que ele é muito importante. Nós vivemos um momento brilhante nessa história humana, né? Graças à internet, conseguimos estabelecer novas formas de colaboração e trocas que nunca antes foram vistas. Apesar da mídia fazer um grande esforço para nos convencer do contrário, estamos resolvendo os grandes problemas que ocuparam durante muitos anos a nossa agenda. Guerras, fome, doenças estão sendo resolvidas mais do que no passado. Os problemas agora são outros, né? Mas a tecnologia trouxe também muitos novos desafios. Os problemas cada vez mais complexos demandam abordagens igualmente sofisticadas. É o que podemos falar das nossas organizações. É o que podemos falar delas? O que vocês acham? Eu acho que não. Infelizmente, boa parte delas ainda continua operando a partir de uma mentalidade nascida 2 revoluções industriais atrás. O comando centralizado, consolidado em hierarquias formais e na lógica superior-subordinado, ainda prevalece na família, na religião, no exército e em quase a grande maioria das organizações. O comando centralizado consolida uma hierarquia formal e na lógica superior-subordinado, né, que ainda prevalece. Diversos pensadores e também empresas já estão fazendo diferente. Eu vou botar aqui alguns exemplos, tá? Mas a grande parte ainda continua presa na administração científica tayloriana. A descentralização e a distribuição da autoridade são temas que não podemos mais ignorar. Ao mesmo tempo que a pirâmide hierárquica nos permitiu prosperar como civilização, ela também possibilitou alguns grandes horrores no mundo, como o Holocausto, indivíduos mal intencionados, que sempre existiram, e não há nada que possamos fazer para que eles deixem de existir. Por isso que eu digo que algumas lideranças têm patologias. Não há justificativa para fazer certas coisas que as lideranças altas acabam fazendo, que são tão visíveis por aí. No entanto, podemos construir nossas organizações e nações de uma forma que os mal intencionados não possam subir na hierarquia e multiplicar sua capacidade de causar danos através da autoridade poderosa que exercitam. Ou seja, podemos mudar os nossos sistemas, não podemos, mas devemos mudar os nossos sistemas sociais, de modo que muito poder não caia na mão de um só ou de poucas pessoas. É o Daniel, um dos professores de um dos cursos que eu fiz. Os RPG, o documento que eu escrevi desde o ano passado, né, e hoje ele é um documento que a gente utiliza para fazer explorações organizacionais e comparar como a empresa está e como ela poderia estar em relação à exemplaridade e completude de sua primazia da gestão. Os RPG assumem o compromisso de difundir e valorizar novos sistemas sociais, capazes de lidar melhor com esse mundo volátil, incerto, complexo e altamente ambíguo. Ok? Então, tudo que eu vou falar aqui é requisito, é exigência dos RPG que a gente tanto agora quer mostrar para a sociedade como um novo movimento, não da excelência da gestão, mas eu estou chamando da primazia da gestão, onde a inovação é a grande menina dos olhos, menina dos olhos minha, e de todo mundo que conhece o documento. Tá? O documento, se você entrar nesse link aqui, que eu mostrei, você vai ver mais detalhes sobre o RPG. Pode baixar o documento, ele é gratuito, tá? São mais de 100 páginas lá para você conhecer do que se trata. Mas eu vou navegar um pouquinho sobre isso aqui para você. Na verdade, as organizações hoje, elas estão evoluindo, né? Elas eram impulsivas, onde a divisão do trabalho e a autoridade de comando prevaleciam, e elas têm uma evolução aí, né? Migraram para conformistas, hierarquia, processos que eram replicáveis, posições muito formalizadas, para conquistadoras, onde a inovação guarda morada, a responsabilização de mais pessoas, a meritocracia a partir dos indicadores se instala. Ela migra para organizações mais pluralistas, onde a gestão é mais igualitária, surge a palavra administração participativa, o empoderamento se instala, os modelos e os atendimentos, não é só o cliente que é importante, são diversos stakeholders.
E hoje nós estamos num mundo onde as organizações evoluem para a autogestão, para um propósito evolutivo e para uma integralidade de contextos que eu vou me referir aqui rapidamente para vocês. Então, senhores, é muito, como é que eu poderia dizer? É muito triste a gente perceber que ainda essa evolução, né, de impulsiva, conformista, conquistadora, pluralista e evolutiva tem sequer sido conhecida por grandes corporações que ainda estão no máximo na conquistadora, Eu diria que os modelos de gestão existentes até os RPG, né? Os RPG eles destacam-se um pouco disso, chegou no nível da conquista, onde nós temos aí organizações, um pouquinho de pluralismo apenas, mas a evolutiva, realmente, o único modelo de gestão, de primazia da gestão, que valoriza a organização evolutiva com requisitos próprios, são os RPG. Então, e por que isso se justifica? Quais são os fatores que justificam esse tipo de conduta, né? Na grande maioria das vezes, senhores, na grande maioria das vezes, eu vejo o quê? Vou pegar aqui eu vejo o quê? Eu vejo que o nível de engajamento dos colaboradores é absolutamente vexatório, né? O nível de engajamento é muito ruim, da grande maioria das organizações. 66% das pessoas estão desengajadas com o seu trabalho. Eu costumo até dizer sempre assim, né? As pessoas não pedem a conta das suas empresas, pedem a conta dos seus líderes. São os líderes que são tacanhos, medíocres, doentes emocionais, numa grande maioria de vezes, né? Eu vejo isso muito fortemente assim nas organizações, né? Uma coisa bem visível assim desse ponto de vista, tá? Então vejam, senhores, eu estou aqui, 66% das pessoas não estão engajadas com o trabalho. Olha aqui que coisa, um trabalho, ele deveria ter o potencial de estar no centro de uma grande vida, mas apenas se alguém estiver engajado. Olha o que a gente percebe aqui, ó, nessa outra estatística do Gallup, em 2017, hein? Faz tempinho já. 15% dos colaboradores são leais. 15%. 85% ou não estão engajados e apenas cumprem ordens, ou estão ativamente desengajados, são antagônicos, são antagonistas do que está acontecendo, não concordam com a organização, mas precisam trabalhar. Então, submetem-se a uma gestão infeliz e a uma sobrevivência infeliz. Na verdade, a gente tem níveis, né, de engajamento, né, de envolvimento. A paixão é o nível mais nobre, né? E a resistência ativa, nem a pau, né? Tem aí um grid aí de níveis de engajamento, que é o que a gente precisa ver. E num ambiente pandêmico como nós estamos, né? Eu tenho quase convicção, que se nós não tivermos o nível 1 e 2 para o que fazemos, nós vamos ter um problema sério de saúde. Porque você está trabalhando em casa, não vai ter horário para começar, nem hora para terminar. Quer dizer, as questões dos horários são completamente questionáveis hoje. Ou você ama o que você faz, ou você vai ter um sério problema de sobrevivência no pós-normal, né? Nesse nível VUCA aí, nesse mundo VUCA que a gente está ajudando a construir. Então, nós precisamos de pessoas apaixonadas. E a hierarquia com qual ela foi constituída não permite esse engajamento, infelizmente. E aí surge o quê? Surge duas palavrinhas que eu quero chamar a atenção para vocês. A primeira palavrinha é sociocracia. Sociocracia tem aí a sua evolução histórica, né? Ideais sociais, métodos científicos, tem uma série de evolução histórica aí, que hoje nós vamos acabar utilizando a palavra autogestão, que vai passar pela holacracia de Robertson. Eu vou falar algumas literaturas aqui para vocês vão entender. E essa holacracia, ela tem aí um histórico. Desde 1851 a gente discute
métodos alternativos de distribuição de poder, né? Na verdade, a sociocracia clássica, a palavra sociocracia, né, governo pelos sociais, foi cunhada em 1851 pela primeira vez pelo filósofo Augusto Comte, mas sua primeira aplicação prática foi com Kees Boek, na educação, implementando os primeiros elementos de decisão sociocrática em uma escola, na Holanda. Na década de 70 e 80, Gerard Edinburgh, ex-aluno de Boek, dessa escola, herda a primeira empresa de engenharia da família e desenvolve nela o método de organização em círculos, hoje chamado de holacracia, né? Ou de autogestão, estabelecendo os princípios de círculos, elos duplos e consentimento que estão na base da sociocracia. Esse livro aí, Muitas Vozes e uma Canção, é o livro hoje disponível no mercado que fala muito bem sobre sociocracia, tá? Quem fizer o curso dos RPG vai estudar com profundidade essa literatura aí, tá? Na verdade, quais são a base disso, né? A base da sociocracia, da holacracia, da autogestão é observar as formigas. As formigas, senhores, é um grande inspirador da gestão sociocrática ou de questionamento da gestão como nós estamos acostumados. As formigas são capazes de organizar sociedades complexas, nas quais todos os indivíduos trabalham em harmonia. É muito legal. Tem biólogos, um dos biólogos que eu mais gosto, ele estuda com profundidade as formigas durante a vida inteira e diz que o bicho que mais inspira uma gestão diferente são as formigas. Na sociedade das formigas ocorrem 3 castas: as rainhas, os machos e as operárias. As rainhas, ou também chamado de issas, porque elas são grandonas, né, são maiores, são fêmeas férteis e aladas, elas têm asas. Os machos também têm asas e são responsáveis única e tão somente para fecundar a rainha, para gerar formiguinhas. E as operárias, que são a grande massa, elas são estéreis, completamente estéreis, sem asas e realizam as funções do formigueiro, que são muitas. São as mais numerosas, 99% de um formigueiro é de operárias. Elas são chamadas de operárias para a gente se familiarizar com a estrutura que nós estamos acostumados. Entre as funções das operárias estão escavação e limpeza do formigueiro, procura por alimento, alimentação das larvas, rainhas e de outras operárias, defesa do formigueiro, enfim, tem muitas funções se assemelhando aí a uma organização. Em algumas espécies de formigas, observa-se a presença de indivíduos com a cabeça desproporcionalmente maior dentro da casta das operárias. As operárias estão denominadas soldados, são aquelas que cuidam da segurança, né? E defendem a sociedade contra os inimigos. Geralmente, as operárias vivem alguns meses, elas têm meses de vida. Quando a sociedade está bem estabelecida, e conta com um número suficiente de operárias, a rainha começa por ovos, dos quais os machos e rainhas ajudaram a conceber. As larvas que forem bem alimentadas dão origem a novas rainhas. Os machos nascem de ovos fecundados. E não existe hierarquia, como nós a conhecemos. Simplesmente não existe. Baseado no estudar as formigas, e nesse pressuposto de 1851, surgem essas literaturas aí. Do Arthur Koestler, que é o Fantasma da Máquina, o primeiro cara que surgiu com a palavra holarquia, e depois várias literaturas, todas elas base do nosso RPG e de tudo que a gente vai falar aqui, ok? Basicamente, o que a gente conhece é a hierarquia clássica, como nós estamos acostumados, né? No topo, quer dizer, o verbo subir na vida faz sentido numa organização clássica, né? Por que subir na vida? Porque eu estou no topo da pirâmide e o meu objetivo enquanto sobrevivência é subir esses degraus piramidais para eu chegar no topo da pirâmide. Isso é a demonstração de evolução ou de sucesso. Sucesso é isso, né? Na versão clássica, óbvio. Então, vamos começar a explicar a diferença disso para você. Numa gestão tradicional,
nós temos fundamentalmente o comando e o controle. Essa palavra que nós queremos destruir com essa palestra e com tudo aquilo que eu tenho escrito. Comando e controle é a marca, é a pegada, é o ID, né? É a impressão digital de uma organização clássica. E quando a gente fala comando e controle, tem guarda-morada a palavra alta direção. E a alta direção, então, ela só tem sentido se chamar de alta porque tem essa estrutura aqui. E essa estrutura, ela é alta ou baixa, né? Nós vamos destruir essa palavra alta direção, nós vamos chamar de direção, liderança transformacional, distribuindo isso e descaracterizando o comando e o controle, como nós o conhecemos. E como, de uma certa forma, é a única forma que a gente vê de organizar uma estrutura de muitas pessoas. Mas a gestão tradicional que nós vamos desvalorizar é exatamente essa, hierarquizada de comando e controle, tá? Que é a mais abundante, infelizmente, quiçá por enquanto. Aí eu coloquei alguns links aí para você pesquisar alguns vídeos que falam sobre essa predominância de hierarquia de comando e controle. As alternativas a essa gestão tradicional são duas. É o que a gente chama em gestão por processos, que seria a gestão horizontal, né? Onde o nome que a gente acaba dando, eu tenho um livro lá, né, sobre mapeamento e gestão por processo, que fala sobre isso. É o tombamento da gestão, o quanto a gente vai parar de ser gerido por silos hierarquizados, por departamentos, e a gente começa a ser gerido por processos. Essa é uma evolução, mas nós valorizamos mais do que o simples tombamento da gestão. Nós nos orientamos, os RPG estão valorizando muito pouco a gestão tradicional, um pouco a gestão horizontal, mas muito a gestão autoconduzida, distribuidora de poder. Claro que a gente não vai conseguir aqui explorar todos os detalhes de uma autogestão, mas a autogestão é que pressupõe a holacracia e a sociocracia. Na verdade, a autogestão ela vai se basear num fundamento muito simples. Existe entre uma realidade desejada e uma realidade de fato uma distância. E essa distância ela é justificada por existência de tensões internas. A holacracia vai admitir que as tensões existem e vai propor que todos percebam, revelem essas tensões e trate as tensões, distribuindo o poder às pessoas. Distribuindo o poder às pessoas. Esse é o ponto que eu queria chamar a atenção para vocês. E onde começou isso? Arthur Koestler, ele escreve sobre holarquia. É o termo holacracia derivado da holarquia, né? Cunhada por Arthur Koestler em seu livro Fantasma da Máquina. Eu tenho esse livro aqui. A holarquia é um termo utilizado para descrever uma relação entre ólons. Entenda já ólons como um embrião desse conceito que nós vamos colocar. Unidades que são completas, mas ao mesmo tempo são partes de um todo maior. Na holarquia, os círculos são um meio de representar os ólons, pois possuem um propósito muito específico. São autônomos e ainda pertencem a um círculo maior que define algumas fronteiras, que são as possibilidades. A holacracia é um sistema organizacional onde a autoridade e a tomada de decisão são distribuídas. Há uma holarquia de grupos auto-organizados. A holacracia já foi adotada em organizações lucrativas e não lucrativas na Austrália, Alemanha, Estados Unidos, França, Nova Zelândia, Suíça, Reino Unido. Eu vou colocar alguns exemplos aqui que estão no nosso âmbito de circunscrição. Na verdade, nesse livro aí, no capítulo 3, o holon, basicamente, é qualquer que seja a natureza das relações que presidem ao princípio da organização. Foi olhando as formigas que a gente viu o holon funcionando, ok? E aqui tem algumas informações sobre o holon que eu não vou ler aqui para vocês, mas esses slides poderão ser disponibilizados ou pela própria organização do Expo 2030 ou por mim, se alguém me procurar, eu posso mandar esses slides para vocês, ok? Muito importante repassar isso aqui.
Então, tem algumas informações sobre o que é o Wallon na linguagem aí de Arthur Koestler, ok? Então, por último aqui, ó, eu só queria chamar a atenção. Para que esse Wallon funcione, então você pode falar assim, pô, se a gente distribui poder, muitas pessoas podem achar que isso vira uma completa falta de comando, né? Não, é muito diferente o comando. Eu diria que a burocracia é até maior quando a gente admite o funcionamento do Wallon. Mas ele tem um outro fundamento de funcionamento. Olha o que está escrito aí, ó. Esse aqui eu vou ler inteiro para vocês verem a última aqui do Wallon, né? O desafio de implementar o Wallon estará em considerar os critérios para se estabelecer um Wallon. Numa sociedade complexa que deseja funcionar efetivamente, com suas hierarquias de muitos níveis, é fundamental que cada Wallon, seja um departamento administrativo, um governo local, ou ainda um corpo de bombeiros, qualquer que seja o organismo fragmentado que eu escolha chamar de Wallon, tenha que atuar como uma unidade autônoma de suas próprias decisões, que erre e acerte sozinha. Completa em si mesma, sem divisão do trabalho e sem delegação de poderes, de acordo com o que nós vamos chamar de regras, instruções e regulamentos que serão previamente definidos, sem precisar consultar a autoridade. Toda organização organizada por Wallons ou holacrática, ela tem uma coisa que a gente chama de Constituição. E essa Constituição delimita o que pode e o que não pode. Nada será pedido autorização dentro do escopo da Constituição. Então, veja, o Wallon configura uma hierarquia de escopo e não em substituição a uma hierarquia de poder. E o jeito de desenhar é completamente diferente. É por círculos. Nesse contexto, né, senhores, eu posso lhes assegurar que a gente tem muitas diferenças de gestão, né? E daí tem todos esses caras, muitas vozes, uma canção. Olha que legal o nome do livro, né? Muitas vozes, mas uma única canção. Essa é a essência da holacracia sociocrática ou da sociocracia holacrática, que tudo se chama, para mim, autogestão. É muitas vozes cantando uma única música. E tem os dois livros mais importantes hoje na atualidade, né? Muitas Vozes, uma Canção e Holacracia, mas também tem Reinventando as Organizações, de todos os livros que eu coloquei no slide anterior ali, né? Muitos livros que só tratam dessa nova possibilidade, e tudo isso está tratado nos RPG, efetivamente nos RP 4 e 8. Na verdade, nós temos aí muitas ferramentas que vão funcionar para estabelecer a holacracia funcionando, né? Ferramentas, princípios, necessidades e a questão de entender que as organizações são sistemas vivos e que têm que ser geridas por todos e não por alguns que, por algum motivo, se acham mais poderosos do que os outros ou mais sábios do que os outros. Por mais que a gente empodere pessoas técnicas para, por exemplo, legitimar se pode ou não uma barragem funcionar, a hierarquia exerce um poder extremamente relevante para não funcionar o poder que se dá à tecnicidade. Agora, com a holacracia, não. A gente empodera pessoas e desempodera outras que se estavam num patamar acima. Então, na verdade, os fundamentos da sociocracia, eles têm várias características, né? Eles mantêm uma relação de interdependência com o contexto onde eles estão, eles agem como um todo, eles são interativos e abertos, valorizam a experimentação, são dinâmicos e nada estáticos, as regras podem mudar a cada momento. Existem regras, mas a partir do momento que a gente vê que a regra não funcionou muito bem, a gente vai num fórum, discute a regra, muda a regra e a partir daí é o novo fundamento. As pessoas não se subordinam aos líderes hierarquizados. Elas se subordinam à Constituição, que é muito bem escrita e muito dinâmica. Ela vai mudando muito ao longo do tempo. Ordenam-se na sua própria organização
E as partes são muito interdependentes, ou até, eu não diria independentes, mas são interdependentes. Ok? Na verdade, o que mais é importante nas estruturas sociocráticas e holacráticas é a clareza com que as coisas acontecem, a disposição para as pessoas agirem, elas não se... porque nas organizações hierarquizadas, é muito comum a gente ver um escondido, né? As pessoas se escondem na hierarquia. Eu faço o que você me mandou. Se tiver errado, quem me mandou fazer isso. Né? Elas têm uma disposição para enfrentar isso, né? Para assumir responsabilidades. Uma grande abertura para que você escolha o caminho que você quer seguir. Claro que para algumas pessoas vai ser difícil isso, porque elas não estão querendo escolher, elas querem que alguém escolha por elas. Então, uma organização sociocrática, dinamizada holacraticamente, ela exige, sim, pessoas mais maduras, não mais competentes, mas mais maduras emocionalmente. Um senso de que ela é importante tanto quanto todos os outros e uma conexão de pertencimento àquela causa. Eles chamam de pertencimento, equivalência e resiliência. Há um contexto que leva em conta essas três grandes palavras: conexão, pertencimento, equivalência e resiliência. Tá? Em todo o pressuposto holacrático tem princípios. A Constituição, pela qual toda empresa que começa o processo holacrático está pronta. A gente, inclusive, no nosso curso dá essa Constituição. Ela tem 12 princípios. Então, equivalência, liderança distribuída e resiliente, busca do cenário ganha-ganha, todos eles a gente explica com cuidado. Mas o grande detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é o conceito de TDC, tomada de decisão por consentimento. Como é que a gente está acostumado a tomar uma decisão nas organizações dinamizadas hierarquicamente? Eu tenho ideia, eu peço para que alguém aprove essa ideia. Não só a ideia, mas como eu fiz uma coisa, eu passo para alguém aprovar esta coisa para que ela vá adiante no processo, no workflow, não é assim? Bom, em holacracia, na liderança transformacional, não existe essa coisa de eu submeter algo para você aprovar. A palavra aprovar, ela vem imbuída de uma arrogância de que eu aprovo ou eu reprovo. A palavra é consentir. Altere o que quiser, mas com consentimento. O que é consentimento? Vamos lá. Eu vou ler ali para você entender. O consentimento é um método padrão de tomada de decisão. Nele, as propostas apresentadas são aprovadas quando ninguém tem uma objeção a fazer. Tudo pode ser decidido por consentimento. Então, eu não pergunto se você aprova ou não. Porque se eu perguntar se você aprova ou não, eu digo não e acabou. Por quê? Porque eu não aprovei, não gostei disso. Não é gostar que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se você tem uma objeção a isso aí. Em não havendo objeção, a coisa está consentida. Quer dizer, o consentimento ele é o default. Na aprovação, o default é o esperar, né? A coisa está consentida, a não ser que você tenha objeção. Então, a pergunta é, você tem alguma objeção? E se ele tiver uma objeção, que tem cuidados para isso, tá? Eu vou considerar a revisão daquilo que eu fiz. Mas se não tiver objeção, se a objeção for eu não gostei, estou cagando para o senhor não gostar. Então, o consentimento equilibra grupos de indivíduos, permite o avanço e é muito seguro. É diferente do consenso, uma vez que ele aplica o conceito de faixa de tolerância. O que é o conceito de faixa de tolerância? Olha, eu prefiro uma coisa. A objeção é aquilo que atrapalha algo. E a faixa de tolerância é o quanto que eu vou ter que tolerar algo que não é da minha preferência para consentir algo. Então, veja, preferência pessoal, o resultado especificamente desejado por alguém. Vaidade total. Faixa de tolerância, tudo que esse indivíduo pode aceitar além de sua preferência social. Ele é tolerante, não é o que ele prefere, mas é o que ele tolera. Eu tenho uma faixa de tolerância menor ou maior. Agora, objeção é muito diferente disso. Presta lá. Ó.
o que está fora da faixa de tolerância, tudo que impede o funcionamento de algum papel de outro colaborador ou de um círculo. Então eu pergunto, qual é a objeção? Você poderá responder uma objeção se atrapalha algum outro cara? Não, não atrapalha nenhum outro cara. Atrapalha algum outro círculo? Não, não atrapalha nenhum outro círculo. Então, muito obrigado, você não tem objeção, consentido está. Percebe? O que é objeção? Objeção é, se você fizer isso aqui, me lasca aqui. Isso é objeção. Agora, eu não gostar do teu trampo, não é objeção. Isso é uma mudança muito grande. Arranca poder dos vaidosos e dos doentes que ocupam a liderança hoje. Então, essa tomada de decisão por consentimento, ela é muito simbólica e absolutamente necessária no mundo VUCA do século XXI. E o que define esses conceitos é a tal da Constituição Holacrática, que quem faz o nosso curso lá do RPG tem esse documento, a gente dá esse documento lá dentre os materiais. Essa Constituição Holacrática, ela é um documento base, né, que cada organização vai adaptar. E ela define o quê? É como se fosse um manual de regras. O que pode e o que não pode. Quem decide o quê e o que não decide o quê. É muito interessante. Não dá tempo para a gente explorar mais isso, né? E como é que são divididas as organizações holacraticamente dinamizadas, né? Existem os círculos, são as equipes de trabalho, compostos por grupos. Você pode chamar o departamento hoje de círculo, você pode chamar uma meta, as pessoas envolvidas num certo objetivo de círculo. Na verdade, você vai usar uma nova forma representacional das divisões de responsabilidade na sua companhia. Essas formas são chamadas de círculos no mundo holacrático, sociocrático. Esses círculos têm uma missão. Cada círculo tem um propósito de existir. Olha, a missão desse círculo aqui é fazer isso aqui. Qualquer coisa que esteja alinhado com aquela missão não precisa de aprovação ou nem de consentimento. Faz parte da missão daquilo lá. Okay? Então tem que escrever. Cada círculo tem que ter uma visão, uma missão. Nós sonhamos com um mundo onde trabalhamos para fazendo o quê? Cada círculo tem uma coisa dessa, tá? E os círculos, eles têm, aí tem complexas definições, tem domínios, eles têm aí o que pode fazer ou não pode fazer. Por exemplo, aí tem um exemplo bacana nesse slide, que é o seguinte, eu tenho um círculo, vamos imaginar que eu estou falando de um sobrado, certo? Eu tenho o térreo, o porão e o térreo, né? Ou eu tenho o primeiro andar ou o segundo andar. E quem é que cuida da escada? Tem uma escada aí? Nesse desenho ali, não está claro quem cuida da escada. Porque a escada está presente nos dois círculos, nos dois pedaços. No mundo sociocrático, holacrático, eu preciso delimitar isso aí, não. Quem vai cuidar da escada é o porão. E, meu querido, o porão cuida da escada. O térreo não se mete nisso. Por mais que ele seja usuário disso. A não ser que ele seja atrapalhado por alguma circunstância, que ele demonstra uma objeção. Tá claro? Então, no mundo holacrático, muito claro, quer dizer, é uma hierarquia de escopo, não é uma hierarquia de poder. Isso é muito importante você gravar. Então, tem vários conceitos aqui. Cada círculo tem o que nós chamamos de papéis. E cada papel tem as pessoas que energizam esse papel. Isso é uma diferença muito grande também. Por quê? Porque nas organizações dinamizadas hierarquicamente, as pessoas ocupam funções em determinados cargos. Na empresa dinamizada holacraticamente, pela liderança transformacional, não. Eu, Pavani, posso energizar o papel A, o papel B, o papel C, o papel D, porque eu me sinto capaz disso. É o único modelo que eu posso trabalhar na contabilidade, em finanças e em logística. Por quê? Porque eu me sinto capaz disso. Então, veja, a palavra não é cargo e função. É ator, papel e pessoas que energizam papéis. Então, o termo é energizadores. Ok? Então, é uma palavra muito diferente. Então, eu energizo o papel
X e o papel Y. Podem ser em círculos diferentes. Isso é possível numa organização dinamizada, holacraticamente, fundamentada pela liderança transformacional. Ok? Na verdade, senhores, para ir terminando aqui o meu raciocínio, né, que é apenas uma introdução ao conceito, que pena que a gente não tem aqui uma oportunidade de dar o curso sobre isso, né, mas é muito legal. Uma organização, nós temos culturas degenerativas, que são aquelas que adotam a hierarquia, onde o medo é a palavra preponderante. E nós temos organizações regenerativas, onde o amor é a palavra preponderante. Eu posso dizer que migrar para qualquer liderança alta, para a liderança transformacional, numa ambiência sociocrática ou lacrática de autogestão, eu estou trocando o medo pelo amor. Ou pelo amar. Há uma diferença nesses conceitos. Então, esse slide da Soth mostra bem o quanto que o que a gente está fazendo quando a gente adota a liderança transformacional. Nós estamos, de verdade, quebrando, destruindo o medo que impera e traduzindo o amor que exige uma evolução do ser e não apenas do ter e do estar. Ok? Uma outra frase que eu gosto muito, uma outra slide que eu gosto muito, esse é um slide adaptado da teoria U, mas é um slide importante porque mostra que implementar a sociocracia, no começo, vai gerar uma mudança da forma de gerir. Né? Para quem eu peço aumento? Numa organização dinamizada hierarquicamente, eu sei para quem eu preciso pedir aumento. Numa organização sociocrática, não. Eu não sei mais como é que é pedir aumento. Né? Eu não sei mais como é que é as formas de definir salário. Eu tenho aqui as alternativas, né? Parametrizo e tomo decisão. Então, tem a Buffer, por exemplo. Ela define salários de que jeito? É uma fórmula salarial que um grupo ou comitê decide essa fórmula. E ela é aplicada. Você vai ganhar aquilo lá. Não tem esse papo de merecer aumento. Tudo uma regra bem estabelecida, bem clarificada, onde tem muito a palavra remuneração e reconhecimento. As duas coisas o tempo todo. Né? Então, no começo, a moral sobe um pouco, né? A motivação sobe um pouco, mas quando a gente começa a implementar a holacracia, é muito comum, pelo menos nos líderes clássicos, né, uma queda de moral muito grande, né, onde ele tem desesperança, começa a barganhar, tem raiva e vai para a depressão. E é por isso que eu me formei em medicina do comportamento, porque eu acho que as pessoas vão passar por problemas sérios de disfunção emocional por conta dessa incapacidade de lidar com essa nova liderança transformacional, ok? Mas a partir do momento que a gente consegue superar essa crise, a motivação aumenta e as pessoas ficam muito mais propensas a mudar. Mas, senhores, isso exige uma nova postura entre agir e falar. Quem gosta de agir e que gosta de falar é o protagonista. Por isso que eu digo, né? Na Gauss, a gente tem como missão desenvolver a primazia da gestão a partir dos RPG. Mas na Olho de Tigre, a gente tem a responsabilidade de desenvolver o protagonismo empreendedor. Nós temos que ser protagonistas empreendedores onde quer que estejamos. Isso exige muito sim no agir e muito sim no falar. Quando a gente começa a sair do protagonismo, a gente começa a funcionar ou como capataz, numa organização altamente hierarquizada. Por que é capataz? Onde eu posso agir, mas não posso falar. Onde eu não posso nem falar e nem agir, eu sou refém. Ou quando eu posso falar, mas não posso agir, eu sou vítima. Então, essa organização, com uma liderança distribuída, transformacionalmente conduzida, a partir de fundamentos autogeridos, sociocráticos e holocráticos, nós precisamos de pessoas protagonistas. E essas pessoas protagonistas vão ser remuneradas de um jeito completamente diferente, onde vai ser possível um técnico ganhar mais do que o então presidente. Ok? Porque ele tem, talvez, responsabilidades e competências que o presidente não tem. E vice-versa.
Aliás, nem estou comparando alhos com bugalhos, né? Porque numa organização dinamizada hierarquicamente, não haverá essa figura da alta direção. Nos RPG, a gente não escreve nenhuma vez a palavra alta direção ou alta administração. O que ainda está presente na ISO, está presente nos outros modelos de gestão. A alta direção é um pressuposto da gestão. E eu quero jogar isso fora, ok? A partir desses pressupostos todos aqui. Eu não consigo aqui mostrar para vocês, mas eu queria mostrar para vocês, sugerir que vocês assistissem esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo tem aqui o link do vídeo, né? Chama Bicicleta Invertida, onde mostra a necessidade de mudança de modelo mental para a gente implementar a autogestão. Esse vídeo mostra uma bicicleta que foi transformada. Se eu virar para a direita, o pneu vira para a esquerda. E se eu virar para a esquerda, o pneu vira para a direita. E o cara mostra o quanto é difícil você aprender a andar numa bicicleta dessa. Você não consegue andar. Bom, vale a pena assistir o vídeo. Depois que ele aprendeu, ele levou 8 meses para aprender a andar nessa bicicleta, ele vai andar numa bicicleta normal, que virando para a direita vai para a direita, virando para a esquerda vai para a esquerda. E ele não consegue mais andar na normal. E é um bom exemplo para você entender o quanto a liderança transformacional exige uma mudança neurológica, neurocientífica. Não é essa papagaiada que se fala sobre comportamento humano que vai imperar. A gente precisa estudar fundamentos médicos, neurocientíficos, para mudar de verdade aquilo que as pessoas valorizam. Então, isso é um assunto muito sério. E eu estudo há 20 anos esse negócio para poder proporcionar às pessoas uma mudança, de fato, na forma de encarar a vida. Com conquista de senso de protagonismo e empreendedor. Então, assista esse vídeo aí. A Bicicleta Invertida é muito legal esse vídeo, vale a pena você assistir. Bom, para terminar. Ok? Estou aqui terminando. E a maturidade? Se uma pessoa é madura para namorar, casar, comprar um carro, alugar uma casa, fazer empréstimo, organizar uma feira, uma festa, viajar sozinha, viajar em grupos, ter filhos, pagar impostos, então ela está madura para implementar a autogestão. Talvez tenhamos 3 possibilidades de não funcionar, de você não estar maduro. Sociopatas ou que possuem alguma doença mental, e eu estou chamando, se você é líder e acha que isso aqui não funciona, é porque pode existir em você uma sociopatia. É o que eu tenho visto, senhores. Quem acredita ou age como se a maioria das pessoas no mundo ou na organização estão numa categoria acima, quando tem gente que realmente acredita que há níveis que devem existir esses níveis. E se esse cara pensa isso, então é óbvio que ele não vai, talvez não esteja no estágio de maturidade de implementar a sociocracia, a holacracia e a autogestão. Portanto, botar em prática a liderança transformacional. E que não dá o benefício da dúvida para a ideia de distribuição de autoridade. Se você não quiser me dar o benefício da dúvida para testar esse modelo, claro que você não vai nunca nem bicar isso aqui. Mas são essas 3 circunstâncias só. Tem empresa fazendo isso, Pavani? Claro que tem empresa. Olha aí, ó. Essas aqui são as empresas que, na nossa formação, com o curso que eu fiz, tanto na SOUT como lá na primeira empresa que eu me referi lá, então essas empresas estão, essa aqui, tem 2, todas essas empresas aqui funcionam com autogestão. Cada uma com o seu estilo, com a sua constituição, com as suas adaptações, né? Mas são organizações que vocês podem pesquisar, estão implementando a autogestão. Queremos muito que essas organizações sejam os exemplos daqui para frente. E que nós possamos, por intermédio dos RPG, trazer cada vez mais empresas para esse slide aqui. Quiçá a sua pode ser uma dessas aí, né? Todas essas aqui são empresas que são geridas holacraticamente. Daqui a pouco eu vou botar a nossa organização, a Gauss, a Olho de Tigre, a Holding Pavani aí. Por quê? Porque nós adotamos isso, claro. É assim que a gente entende. Target Hill, lembrei, a empresa onde a gente fez a formação é na Target Hill e na SOUT. Ok? Tá aí todas as empresas que, de alguma forma, fazem autogestão hoje no Brasil. Tá? E aí, a perguntinha, né? Você quer a pílula vermelha ou a pílula azul lá do Matrix? Eu não te prometo o melhor ou o pior, eu te prometo a verdade. Ok?
Espero que isso aqui tenha sido suficiente para você, no mínimo, estudar mais sobre sociocracia, sobre holacracia, sobre autogestão no ambiente, como ambiente de implementação da liderança transformacional. Ok? Muito bem, espero que você tenha gostado da nossa apresentação. Foi um privilégio participar aqui desse evento, tá? Um evento que, para mim, é um evento realmente único, né? Innovation Expert Innovation Summit 2030. Quiçá nós tenhamos vários desses. Espero que você tenha gostado dessa palestra e, quiçá, a gente possa estar por aí convivendo para trazer tudo isso, a verdade, na sua experiência. Ok? Obrigado pela oportunidade, espero que tenham gostado. Nos vemos aí nas nossas próximas oportunidades. Me segue no canal de YouTube, aqui tem todos os meus canais aí, todas as formas que você tem para acessar e para acompanhar meu trabalho. Ok? Um grande abraço, até mais. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta: como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes, relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo: incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o 8º desafio: suporte para manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias deu origem ao ponto, que é um ponto eletrônico digital, e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses, praticamente, e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct, que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert, reconhecida a nível mundial, nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!